Conteúdo 69, um conteúdo que vai falar sobre a terceira dicotomia, como a gente toma a decisão. Se você perdeu o conteúdo 67 ou o conteúdo 68, eu recomendo que você volte e assiste na sequência, porque eles são complementares. Conteúdo 67 a gente falou sobre como a gente se energiza, como é que a gente se motiva, qual é a dicotomia entre extroversão e introversão. Conteúdo 68 a gente falou sobre a segunda dicotomia, sensação, dados e fatos ou intuição, teorias, possibilidades e conceitos. Então assista os conteúdos 67, 68 e esse conteúdo 69 a gente vai falar sobre uma terceira dicotomia, que como é que a gente toma a decisão. Antes de começar, pedido tradicional, que eu vou repetir sempre, porque eu acho importante a gente divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então, por favor, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal para a gente fortalecer esse canal e aumentar a abrangência dele para atender mais e mais pessoas. Conto com a sua colaboração, com a sua interação com o conteúdo. Quanto mais você interagir, melhor. Bom, vamos lá. Conteúdo 69, a gente vai falar sobre como a gente toma a decisão. Existe um conceito muito grande entre a tomada de decisão. E é uma questão de conflito muito forte nas organizações. Então, eu tomo uma decisão baseado na minha razão ou na minha emoção? Ou seja, a minha tomada de decisão ela é lógica, 1 mais 1 é 2 e ponto final, não se fala mais nisso, é lógico. Ou ela é mais ou menos lógica, 1 mais 1 nem sempre é 2, porque tem o Marcelo, tem o João, tem a Maria. Então, um é baseado no racional, o outro no emocional. A grande diferença que um e o outro têm é que quando eu prefiro o racional, o pensamento, as minhas decisões a gente usa análises lógicas e objetivas para isso. Quando eu prefiro o emocional ou o sentimento, eu tomo decisões a fim de criar harmonia, né? Aplicando valores centrados nas pessoas. Quanto mais harmônico o processo for, melhor. Essa é a grande diferença entre uma e outra. Então, racional, pensamento, eu penso de maneira lógica e objetiva. Emocional, sentimento, eu tenho a aplicação na harmonia com o processo como um todo. Os dois são importantes? Sem dúvida. Um é melhor que o outro? Em hipótese alguma. Os dois são importantes. Todas as dicotomias que a gente falou, no 67, no conteúdo 68, no 69 e no 70, eles são preferências. Às vezes as preferências são fortes. Então, se eu sou muito lógico, extremamente lógico, eu só vou tomar a decisão lógica. 1 mais 1 é 2, acabou, morreu o assunto. A lógica me conforta. Se eu sou muito sentimento, pensamento, sentimento que é emocional, eu vou olhar para as pessoas, vou entender, vou criar uma empatia maior e vou tomar uma decisão em cima da harmonia do todo, do conjunto. E não importa muito a lógica para mim. Vou dar um exemplo clássico. Eu trabalhei em instituições não governamentais, terceiro setor, e eu trabalhava junto com a pessoa da área de finanças. Então, a gente tinha que tomar decisão. E as decisões eram, puxa, o convênio do governo veio, ou veio pela metade, ou não veio, e precisava pagar o salário das pessoas. E a gente fazia o seguinte, imagine a situação. Tem que pagar 50 colaboradores. E tem 50% do montante financeiro para pagar os 50. Qual que é a minha percepção? Eu sou lógico, eu sou mais racional. O que eu fazia? Olha, então vamos colocar 50% para todo mundo. Todo mundo ganhando 50%. Para mim, a lógica era essa. Por quê? Todo mundo tem o seu custo de vida baseado no seu salário. Então, se eu pagar 50% todo mundo vai ter o mesmo impacto. E eu não tenho como justificar para as pessoas por que eu paguei 100% para um e 20, 30% para outro. Não tem como fazer isso. Né? Para mim não seria lógico. Para a pessoa que trabalhava comigo na área financeira, que era funcionária da entidade, ela achava, não, vamos pagar
até as pessoas que ganham um salário mínimo, 2 salários mínimos, a gente paga integral e depois a gente divide para as outras pessoas. Falei, ó, se todo mundo aceitar, todo mundo concordar com essa divisão, eu apoio. Caso contrário, eu não tenho como explicar por que eu pago um percentual maior para um do que para outro. Eu não tenho como explicar essas preferências. E ela, pela parte sentimental, trazia, não, mas as pessoas são mais humildes, precisam mais. Mas para mim a lógica prevalecia. E a gente sempre estava numa discussão sobre isso. É importante olhar para as pessoas? Sem dúvida. Então, o que a gente fazia? A gente tentava falar com as pessoas, para as pessoas entenderem e aprovarem aquela decisão. E aí, assim, a gente tomava. Sem ter o apoio lógico das pessoas sobre o que a gente está falando, fica muito difícil para mim, que sou mais lógico, aceitar aquela situação. Porque eu não tenho como explicar para as pessoas porque eu faço para um de um jeito e para outra de outra. Para mim não encaixa. Então, essas diferenças acontecem muito nas organizações. Muito. Mas, assim, é diário o processo. Então, a gente toma uma decisão sobre o processo. Puxa, vou mandar o fulaninho embora. Mas, puxa, e agora? E agora? As pessoas são racionais? Não, mas ele não está dando resultado. O salário dele está muito alto, ele precisa cortar custo. Mas e a família dele? É sempre essa discussão. E as pessoas, quando veem uma decisão dessa, falam, nossa, aquele líder não tem coração, mandou o cara embora. E para as pessoas racionais, não, faz todo sentido. Tem que reduzir custo, não importa. A decisão lógica da pessoa tem um racional que satisfaz algumas pessoas e não satisfaz outras. Essas são as diferenças. Então, eu posso ter pensamento racional, lógico, 1 mais 1 é 2 e ponto, ou sentimento emocional. 1 mais 1 nem sempre é 2, porque existe impacto A, B e C nas pessoas X, Y, Z. Então, a minha harmonia não está equalizada. Então, são diferentes abordagens. Os dois são importantes? Sem dúvida. Tanto é que o meu exemplo, quando eu falei lá da abordagem minha racional e da colaboradora que trabalhava comigo sentimental, a gente olhou para os aspectos e tentou achar um meio termo, onde atendia emocionalmente as pessoas e todos corroboraram com aquilo para que a gente pudesse colocar em prática. Então existia uma lógica acordada por todo mundo. Ponto. Me satisfaz como lógica e acabou. É isso que acontece. E às vezes é só uma questão da gente entender. As pessoas não são frias e calculistas porque elas querem. É porque elas entendem que a lógica faz toda a diferença. Outro exemplo. Eu já fiz 4 vezes o MBTI e sempre deu preferências pequenas entre extrovertido em relação ao introvertido, a primeira dicotomia, sensação em relação à intuição e racional, sentimento, pensamento em relação ao sentimento, que é a razão em relação à emoção. Só que, depois que eu virei pai e eu comecei a trabalhar muito como voluntariado, como responsável direto pela instituição, a barra de razão, para mim, aumentou muito do que era nas versões anteriores. Por quê? A minha lógica é, se eu consigo preparar as pessoas para o futuro, beleza. Então, eu entendo a preocupação que eu tenho para as pessoas, mas eu prefiro mais usar a lógica agora para prepará-las para o futuro do que passar a mão na cabeça e deixar a vida ensinar de alguma forma. Então, isso principalmente para o meu filho, os meus filhos, né? Quando eu tinha só um, mas hoje com 2 filhos, é muito, muito claro para mim como eu faço as pessoas entenderem e não dependerem de mim mais rapidamente para que ele possa enfrentar a vida da melhor maneira possível, mais independente. Então, eu me preocupo com o bem-estar dele, mas agindo mais no racional. O meu racional faz a diferença agora. Tudo bem? Então vamos lá. Dentro desses processos existem as facetas. Para as facetas, a gente tem 5 facetas em cada uma das preferências das dicotomias. Então, pensamento e sentimento. Para pensamento, a pessoa é lógica, é razoável, é questionadora, é crítica e é firme. Para sentimento ou emocional,
ela é empática, é compreensiva, é harmonizadora, é tolerante e é diplomática. Essas 5 características ajudam a gente a entender um pouco mais quais são as preferências que a gente tem. Então, se a pessoa é racional, pensamento, ela é lógica, postura base na tomada de decisão, esse é o estilo ideal dela. Ali, ó, 1 mais 1 é 2, acabou. O empate, como eu falei, 1 mais 1 é sempre 2. Talvez o impacto no João, no Marcelo, no Francisco, na Maria, pode trazer possibilidades diferentes. Então, eu tenho uma empatia maior. Não quer dizer que o pensamento não tenha, o lógico não tenha empatia. Ele tem. Mas talvez a empatia vai muito mais pela lógica e ignorando a questão pessoal. Então, racional e emocional. O segundo, a segunda faceta, para quem é pensamento, ele é razoável. Ele é consistente e objetivo e foca no que é real, razão. Olha, isso aqui é razoável. Eu estou dividindo 50% do salário para todo mundo. Então, estou sendo razoável com isso. Esse era o objetivo. O outro não. O outro é um estilo muito mais foco nos indivíduos. Mas, puxa, mas quem ganha pouco? Tem mais dificuldade para comprar, não sei o quê. É um racional importante? É uma análise importante? É. Mas ele é mais compreensível. Quem é o sentimento. Quem é pensamento, ele é muito questionador. Ele lidando com as diferenças de opinião, ele é muito questionador. Mas por que isso? Então ele questiona muito. Porque ele busca a lógica nos questionamentos dele. Ele busca formar um pensamento lógico nas questões que ele levanta. O outro não, mas não, veja bem, é o panos quente, né? Vai harmonizar? Não, mas pode ser assim, não pode ser assim. Não, mas vamos harmonizar, vamos fazer um processo muito mais abrangente, envolvendo todo mundo, vamos ouvir as opiniões, aquelas coisas. Um é mais questionador, que busca a lógica, o outro mais é harmonizador, para entender todo o processo. Outra faceta importante é quem é do pensamento racional, ele é crítico. Ele critica o processo, ele critica profundas questões. O outro, ele é mais tolerante. Ele busca mais o consenso. Olha, mas se a gente tiver uma flexibilidade aqui, a gente pode ajustar, pode funcionar de outra forma. Não, o outro é firme. 1 mais 1 é 2. Sou crítico, sou firme. Olha lá. E o último elemento é firme. Como nós decidimos, a decisão é binária. 0 ou 1 ali, lógico. O outro não é diplomático. Não, vamos ver, vamos ajustar, vamos fazer uma diplomacia aqui, vamos ver possibilidades diferentes. Então, eu sou mais diplomático. Questões importantes. Razão e emoção. Os dois são importantes. Os dois são relevantes. A questão é como é que eu faço a conexão dos dois. Como eu falei no meu exemplo, como é que eu uno os dois para achar um ponto comum que atenda a questão emocional e a questão racional. Que, no meu exemplo, a gente usou uma lógica para ajustar e fazer com que o emocional e o racional pudessem conviver numa única decisão. Isso acontece em todas as empresas. Use isso o máximo que você puder, o máximo que você conseguir, porque só isso vai ajudar você a entender possibilidades futuras. Possibilidades de agregar processos futuros e deixar um processo na empresa muito mais harmônico, muito mais voltado para a harmonia do todo, para o relacionamento do todo, do que segregado entre partes. Questões racionais ou emocionais. Os sem coração com os super emotivos. Não faz sentido nenhum. Os dois são importantes. Não existe o certo e o errado. E como eu falei no meu exemplo, eu uso uma faceta para atingir a outra. Então eu sou muito mais racional hoje, mas para preparar a pessoa para o futuro, pensando na pessoa, sendo muito mais sentimental na pessoa, pensando no bem dela no futuro, não no momento. Então a minha diferença é essa. Eu consigo lidar com os dois e atender muito bem, e funciona muito bem para mim. Como pode funcionar para qualquer outra pessoa. Basta conhecer qual é essa faceta importante que você precisa buscar. Isso vai fazer você entender muitas coisas, muitos processos, onde essas diferenças de opinião
geram processos inovadores, processos inovadores de gestão, onde as pessoas podem interagir de uma melhor maneira e usar a questão lógica, a negociação entre as pessoas, o acordo entre as pessoas, de uma maneira muito mais racional para uns e emocional para outros. Funciona muito bem. Bom, essa foi a terceira dicotomia, conteúdo 69, de novo, não perca o 67, 68, 69, e o próximo vai ser o conteúdo 70, que fecha essa quarta dicotomia da ferramenta MBTI. De novo, eu não ganho nada com o MBTI, eu gosto da ferramenta porque ela me ajudou e ajuda muitas pessoas com quem eu trabalho. Todo o processo de desenvolvimento de pessoas, de organização personalizado, quando as pessoas querem, elas sentem a enorme diferença. Eu não ganho nada com isso. Eu sou um facilitador e sou uma pessoa que realmente conhece a ferramenta, aprovado para passar as devolutivas, conversar sobre os resultados com as pessoas, mas eu não ganho, em hipótese alguma, nada em relação a isso. Gosto da ferramenta porque ela faz e já fez muita diferença na minha vida profissional. E faz a diferença em muitas pessoas que eu consigo atuar e ajudar as pessoas nesse autoconhecimento para elas. Beleza? Então, se inscreve, dá um like, compartilha, interage com esse conteúdo, por favor, para ajudar a divulgar esse canal para mais pessoas. Obrigado e a gente se vê no conteúdo 70.